Fala, meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Maravilha, então, fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E antes de mais nada, já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o joinha e ativar o sininho de notificações. Também gostaria de lembrar que eu tenho cerca de 300 vídeos até o momento no canal, então dá uma olhada nos vídeos anteriores que tem muito material bacana, inclusive na série Esforço Responde e na série Na Bancada, que por sinal foi onde esse amplificador esteve na semana passada para uma breve revisão, né? Dar uma checagem para ver se estava tudo ok com ele. Dá uma conferida lá, vou deixar o link aqui embaixo de quando eu fiz a manutenção deste grande Custom Audio Amplifiers. Uma breve visão geral. Ele é um cabeçote de 100 watts, alto barbaridade, nossa, o volume dele aqui é ensurdecedor. Ele tem 6 válvulas 12X7 no preamp e 4 válvulas EL34 na potência. São 2 canais independentes, tá? Um primeiro canal que eu vou utilizar como canal limpo, ele até distorce, mas não é o forte dele. E ele tem ali o input, ou boost do canal 1, que é um boost de volume, que não aciona pelo foot switch esse aí. Aí uma chave de brilho, que eu vou deixar ligada. Aí ganho, grave, médio, agudo e o level, que é o volume. Aí ele tem o canal 2, que eu vou usar como overdrive, que tem a chave de brilho. O ganho do canal 2, grave, médio, agudo na equalização. Brilliance, que é um brilho. E o level, que é o volume. Aí aqui no final ele tem o boost do canal 2, que aciona por foot switch. E a chave que troca de canais, que também pode ser trocado por foot switch. Uma curiosidade sobre esse amp é que ele tem essa equalização dele, ele não segue o padrão do Tone Stack, onde ele só corta as frequências. Esse é o tipo de equalização que chama Baxandall. No vídeo, tem algum vídeo do Esforço Responde que eu explico sobre o que é o Baxandall, e aquele amplificador Framus Cobra também é Baxandall, é bem interessante. O Carvin Legacy também é Baxandall. É interessante esse método porque ele põe e tira grave, ele é meio que põe e tira as frequências, né, grave, médio e agudo. Ele é meio que ativo, então é bem legal. No painel traseiro ele tem aí a entrada para o foot switch, os jacks do send e return com o controle de level para o return. Aí ele tem 2 controles de depth e de feedback que fazem parte do brilliance, presença. Um é agudo e outro é uma profundidade. Vou deixar tudo na metade. As saídas para os alto-falantes em 4, 8 e 16 ohms. Tem várias combinações, no manual dá para entender para que tem cada uma. E por fim, aqui ó, o standby, o power, uma caixinha infusível bem interessante, que você seleciona a tensão por ela. Tem uns pulos do gato legal nesse amplificador. Um breve histórico, a Custom Audio Amplifiers, né, é uma empresa da Custom Audio Electronic, que era do Bob Bradshaw, que fazia muito gear, muito equipamento nos anos 80 e 90, desenvolvia pedalboard, sistema de rack, e aí ele montou a empresa dele, que era a Custom Audio Electronic, que fazia pedal, em parceria até com outras marcas, MXR e tudo mais, pedais, amplificadores, e depois a Shure parece que comprou a marca, uma coisa do gênero, tanto que esse aqui já é fabricado pela Shure. Sendo assim, não resta muito pra gente, só vamos ver como é que ele soa. Eu quero fazer amostras nos 2 canais dele, no som limpo, e depois eu vou fazer 2 amostras no overdrive sem o boost e outra com o boost ligado, com alguns falantes que eu tenho aqui, que são os Eminences, Celestion e Nordic. O rig que eu estou usando para este vídeo é a minha Gibson Les Paul Studio, todo original. Todos os detalhes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O cabeçote Custom Audio Amplifier OD100 de 100 watts, um aplicativo para medir o volume em dB, caixa Harley Benton que está com os Eminences The Wizard e de Governor, a caixa outra Harley Benton que está com Celestion G12 T75 e Vintage 30, que eu vou começar por ela, microfonados com Sennheiser E609, e por último eu vou para o meu combo Rivera, que está com os falantes Nordic Heimdall e Nordic Galarhorn, tá bom? Então, vamos começar pelo som limpo. E os ajustes eu vou manter o tempo inteiro da maneira que está aqui que eu deixei disponível no começo do vídeo, tá bom? Então saca aí.
E agora, no canal 2 Overdrive, fazer algumas amostras sem o boost ligado primeiro, tá bom? Saca aí. E ainda no canal 2, agora com o boost ativado, tá bom? Saca aí.
Bom, meus amigos, então deu para ter uma boa ideia de como que soa esse Custom Audio Amplifiers, ou AD100, com alguns falantes que eu tenho aqui, certo? E quem gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal, dúvidas e sugestões nos comentários, espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!